tem atrapalhado tanto a pessoa que é portadora desse espírito, como a pessoa que é vítima desse espírito, né? O espírito da inveja. É um assunto muito delicado, porém um assunto muito importante, que nós não podemos descartar esse assunto. Aqui mesmo na igreja nós já abordamos, mas foi muito raso. A gente nunca abordou esse assunto como um todo ainda, né? E aprove a Deus colocar no nosso coração hoje a gente abordar esse assunto de uma maneira mais completa. Já são 8h28, eu espero que em meia horinha aqui a gente consiga, tá bom? Amém? A batalha é grande, está faltando até ar. Aí vai dar certo em nome de Jesus. Mas o livro de Tiago 3, no 14, já vai dizendo: mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos gloriei, nem imitais contra a verdade. No versículo 15, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. No 16, porque aonde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então muitas pessoas estão vivendo uma vida de perturbação. Por quê? Porque há a história do espírito da inveja. Muitas pessoas, infelizmente, elas são vítimas do chamado olho da inveja. É uma coisa tão comum nos nossos dias de hoje e pouco nós abordamos nas nossas igrejas, né? Mas o tempo todo, que fulano de tal tem inveja de mim, é que fulano de tal está me seguindo com inveja, é que isso aqui não deu certo por causa da inveja, é que eu perdi meu emprego por causa da inveja, que o meu marido foi embora por causa da inveja. Então a palavra inveja, ela está nos nossos lábios diariamente, quase o tempo todo, é ou não é? A palavra inveja, o assunto inveja, na verdade, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Dia a dia, faz parte do nosso dia a dia. Então, por que não abordarmos aqui para falarmos na casa do Senhor à luz da Bíblia Sagrada? Vamos ver o que é que a Bíblia vem nos falar a respeito da inveja. Então o próprio Tiago disse que aonde há inveja, há espírito contencioso, e aí há perturbação e toda obra perversa. Nós sabemos que a inveja é um estado, é um sentimento, é um espírito da pessoa. Porém, a inveja não é um espírito, vamos dizer aqui, que a inveja não é um demônio. Não é demônio. A pessoa que é invejosa não quer dizer que tem um demônio da inveja sobre a vida dessa pessoa, que a gente precisa orar e jejuar e dizer em nome de Jesus, demônio da inveja sai, e depois disso, se fosse só isso era bom demais. Se fosse só isso, né? Não, Zilene? Se fosse só isso, né? Tantas coisas já não teriam acontecido, hein? Tanta perseguição. Só fazer um jejumzinho, orar, em nome de Jesus, sai inveja. A pessoa cai, quando se levanta, não é mais invejoso. Seria maravilhoso se isso fosse apenas assim. Agora, por que não é assim? Porque a inveja é algo que é do coração da própria pessoa. Pastor, então quer dizer que uma pessoa invejosa, ela não tem demônios? Geralmente tem. Porém, a inveja não é um demônio. A inveja é um espírito, é um estado de espírito. Existe, para quem não sabe, existe espíritos e espírito. Nem todas as vezes que nós falamos em espírito, nós estamos fazendo referência a demônios. Por exemplo, todos nós também somos espírito. Então nem todo espírito é demônio. Existe o espírito da enfermidade, não é demônio, é um espírito da enfermidade. O que é espírito da enfermidade? É um estado de enfermidade. Aí nós chamamos de espírito de enfermidade. O que é um espírito? Espírito é um sopro. Espírito não tem cabeça, não tem braço, perna. Muitas vezes a pessoa pensa um espírito, imagina logo alguém, né, de braço, perna, tipo um fantasma, um espírito. Não.
Um espírito é apenas um sopro, é um vento. Então, quando a gente fala em espírito da enfermidade, é um estado de doença que aquela pessoa está. Porém, verdadeiramente é um espírito. E o espírito, ele escuta. Ele escuta. Ele pode falar. O espírito, ele tem vida. Porque o espírito é a própria vida. Nós temos vida enquanto em nosso corpo tem um espírito. Então, apesar do espírito ele não ter corpo, um espírito de enfermidade, um espírito de contenda, um espírito de aflição, eles não terem corpo físico, mas eles escutam, eles têm vida, por isso eles têm vida, por isso eles escutam. Então, assim é o espírito da inveja. A pessoa tem o espírito da inveja dentro dela. Agora, o espírito da inveja, ela atrai demônios. Porque a pessoa que tem inveja, como está dizendo aí no verso 16, porque aonde há inveja e espírito contencioso, está vendo o que eu estava falando? Espírito contencioso, não é o demônio da contenda, é um espírito da contenda, é diferente. O mundo espiritual é complexo, existem demônios, anjos, espíritos e espíritos, tá certo? Então, aonde há inveja e espírito de contenda, há perturbação e toda obra perversa. Ou seja, aonde está o espírito da inveja, há perturbação e toda obra perversa. Por isso que a inveja, ela atrai demônios. A inveja não é um demônio, mas ela atrai demônios. A inveja não é demônio, porém é uma porta aberta para demônios. Porque geralmente quem tem inveja, ele tem um coração rancoroso, amargurado. Por quê? Porque o invejoso, ele quer exatamente aquilo que é dos outros. Ou ele quer aquilo que é do outro, ou então ele quer ser aquela pessoa. Ele não quer ter uma personalidade própria. E ele também não tem muito interesse, ele não se alegra naquilo que é dele. Mas ele tem interesse no que é dos outros. Só quer o que é dos outros. Só quer ser os outros. Então isso aí é um espírito de inveja. E geralmente quem quer o que é do outro, ele acaba vivendo frustrado. Frustrado, porque só quer aquilo que não é dele. Só quer ser quem não é para ele ser. Aí acaba se frustrando. São muitas frustrações da vida. E a frustração é uma brecha no coração para a entrada de demônios. Por isso que quem tem inveja geralmente tem demônios. O invejoso, pelo fato dele estar sempre querendo aquilo que não é dele, mas o que é dos outros, o que acontece? Ele acaba sendo uma pessoa contenciosa. Por isso que Tiago está dizendo, aonde há inveja e espírito contencioso. Então, aonde tem inveja, geralmente tem contenda. Geralmente, aquela pessoa, ela é contendeira. Por quê? Porque ela nunca está satisfeita. Você já viu uma pessoa invejosa estar satisfeita? Está bem? O invejoso nunca ele está bem consigo mesmo. Ele pode ter o que for. E tem gente invejosa que tem tudo. Quando a pessoa tem o espírito da inveja, ele pode ser rico, ter mansão, ter carros luxuosos, pode ter o mundo inteiro. Mas ele tem inveja. Nem que seja um rico. Você já viu o rico com inveja do pobre? Hein? Rico com inveja do pobre. Então o que acontece? O invejoso, ele não tem paz. Porque aonde há inveja, há espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Perturbação, não tem paz. Porque mesmo que ele tenha todas as coisas que se possa ter, ele vai continuar tendo inveja. O rico, ele pode ter casa, fazendas, mas ele vai ter inveja daquela família pobre, porque naquela casa tem paz e na dele não tem. Ele vai ter inveja, ele pode ter casado lá no La Maison, mas vai ter inveja daquele casalzinho que nem festa fez, foi só lá no cartório ali. Deu para comprar nem um bolinho para poder comer. Mas o rico tem inveja, às vezes tem inveja, porque aquele casamento, apesar de ser pobre, com poucas condições, mas tem união. Tem união, tem alegria.
tem comunhão um com o outro. Então tem paz. Às vezes a empresa é grande, a organização é grande, mas ele tem inveja da empresinha que está começando ali, ó. A empresinha pequena, porque a grande está devendo milhões e milhões. E a pequenininha ali, mas já está no lucro, ó. Já está dando fruto, ó. A grande é grande, mas o débito está negativo faz tempo. A outra é bem pequenininha, ó, mas o saldo está positivo desde o primeiro dia que foi fundada. Aí tem inveja. Aí não tem paz. Não tem paz nem quando é pobre, não tem paz quando é rico, não tem paz quando é solteiro, não tem paz quando é casado. Porque quando é solteiro, eu quero um casamento. Meus amigos são casados, as minhas amigas são casadas, porque eu também não posso ter um casamento. Então, aí casa. Aí depois que casa, continua tendo inveja, já que o meu casamento é assim, e o casamento da irmã é maravilhoso. Aí continua tendo inveja, continua sem paz. Continua sem paz. Por quê? Porque naquela pessoa habita a inveja. A inveja. Por isso que Tiago está dizendo que quando a inveja é espírito contencioso, a perturbação e toda obra perversa. Para a pessoa que é vítima da inveja, para quem não sabe, a inveja é como se fosse uma feitiçaria, às vezes até pior, porque o invejoso, ele tem um poder maligno. Por quê? Porque quem tem inveja atrai demônios. A inveja, como eu já disse, não é demônio. Mas quem tem inveja, ele é briguento, ele é confuseiro. Quem tem inveja, ele quer o que é dos outros. Quem tem inveja, ele não tem paz. Quem tem inveja, ele lança a praga dos outros. Quem tem inveja, ele fica brigando sozinho dentro de casa. Quem tem inveja, ele quer o que é dos outros. E todas essas outras coisas que estão em volta da inveja atrai demônios. Aí todo invejoso é cheio de demônio. Se botar a mão, cai. Mas não é no espírito não, porque existe o cair do Espírito Santo, do repouso, existe o cair da cura e existe o cair da manifestação do espírito maligno. Diz um glória a Deus quando eu tomo água. Pessoa que quando tem inveja, só um exemplo, o microfone está bonzinho, a pessoa só em pegar no microfone, quando ele depois já não pega mais. Uma planta, se olhar para a planta, morreu. Fazer que nem o Nelson da Capitinga, morreu. É um poder destrutivo. Cortou a pregação, Amabelle. A minha que está bem aqui assim. A inveja. Pega as fotos dele, faz um ciclicó. Misericórdia. Mataram a planta. Para quem tem carro, aí seu carro tá bonzinho, a pessoa entra no carro, o carro começa a papocar, fumaçar. O que está acontecendo? Não pega mais não. Meu Deus, depois que eu dei aquela carona, o carro não prestou mais. É inveja, rapaz, ela faz isso, infelizmente. É um negócio que mesmo que mata, viu?
é pior do que a macumba. Porque a macumba, Deus faz o vaso revelar, a gente ora unge com azeite, sapateia e quebra a macumba. Mas a inveja você ora, você pede a Deus, entra ano e sai ano, os vasos revela, mas a inveja, ela só é quebrada quando o quê? Hein, Vaneide? Quando o quê? A inveja só é quebrada quando você se afasta. Fala se tinha alguém que tinha inveja da sua vida e lhe prejudicava, se a inveja foi quebrada sem você se afastar dessa pessoa. Se tem algum caso aqui, vem aqui dar o testemunho. Você fez uma oração e nunca mais aquela inveja pegou. Se tem algum caso aqui, tem não. É só quando se afasta. Enquanto você não se afasta, pode pedir oração para o pastor, para a pastora, não adianta. Pode pedir revelação. Quando Deus dá revelação, a revelação é assim, ó, se afasta. Nunca mais quebrou o carro, né? É uma benção. E eu falei, não foi? Só quando se afasta. Às vezes que Deus deu revelação pra gente em relação ao olho da inveja, foi assim, ó, se afasta. Deus nunca falou, ei, hoje eu estou queimando o olho da inveja. Não, Deus dizia assim, é pessoa tal, se afasta. Não tem outro remédio. Aí a palavra inveja, ela vem do latim e significa aquilo que o olho vê. Por detrás do olho, significa inveja. Aquilo que o olho vê. Então não adianta. A inveja é um olho mau. Quer o que é teu. Quer o teu marido, quer a tua mulher, quer o teu ministério, quer a tua casa, quer teu carro, quer tua bicicleta, quer teu emprego, quer teu salário. Quer a tua unção. Quer tudo, só não quer pagar o preço. Quer ter o salário, mas não quer derramar o suor que tu derrama para ganhar esse salário. Foi revelação aqui. A pregação tá tão boa que vocês estão participando, né? A Cláudia, direto com o casal dentro do carro dela, porque o casal não tem carro. Aí o carro quebrando. Aí Deus diz logo para ela que se afaste desse povo, que eu vou resolver o problema. Aí só foi resolvido depois que eles se afastaram. Aí o carro tá bom. Aí às vezes Deus me usa para me dar o conselho para a pessoa e Deus mandou não me afastar de outras, eu não me afasto. Aí eu fico só tome. Aí hoje eu digo, Senhor, o Senhor vai falar comigo. Mas Deus está falando mesmo no profundo. Que eu nem sabia como é que ele ia pregar, eu só sabia o tema da pregação. Agora como ele ia pregar. Então é melhor você ter uma roda de amigos. Vamos dizer, você tem 100 pessoas, mas você tem uma roda de 10 do que 100. E você querendo andar, prosperar, ter saúde, ter alegria, e você só andar para trás. Né? Como ele falou, tem coisas que oração e jejum não resolve. O negócio é se afastar mesmo, né? Aí, toda semana era R$1.500, todo dia. Um dia o carro estava bom, no outro dia eu estava na oficina. Era um dia sim, outro não. Até que eles tomaram uma atitude e Deus tomou o que ele prometeu, né? Então, muitas vezes, para Deus cumprir o que Ele nos promete, a gente tem que fazer a nossa parte, porque é uma mão dupla. Deus manda você fazer algo, Ele só vai cumprir se você obedecer, né? E hoje eu estou me tocando, faz tempos e anos que Deus mandou fazer algo e eu não consigo fazer, mas Ele só vai fazer quando eu obedecer. Então receba essa palavra, anote na agenda, coloque dentro da sua cabeça, porque Deus quer dar vitória. Às vezes a gente fica, cadê? Deus prometeu, cadê que Deus prometeu e não cumpriu? Cadê?
Só que cadê aquele que prometeu que você está dizendo cadê? Ele também está esperando você obedecer o que ele mandou você fazer. Amém? Então preste atenção no restante que ele vai dizer. Porque pense na palavra de ouro, é a de hoje. Não recebe mesmo quem não quiser receber, viu? Tiver com sono, taca água ali no banheiro, toma água gelada, sapateia, dá 2 pulinhos e preste atenção no que é que Deus está falando. Então em Provérbios 14:30, eu vou apenas ler, escuta aí. Provérbios 14 diz assim: o coração com saúde é vida na carne, mas a inveja é podridão dos ossos. O coração sadio é vida na carne, ou seja, vida física, mas a inveja é podridão nos ossos. E podridão, os ossos não fica podre. Quando os ossos ficam podres, é porque a pessoa já morreu e já faz muito tempo. A carne apodrece rápido, se desmancha, se decompõe, mas você vai lá 5 anos depois e lá está os ossos. 10 anos depois está lá os ossos. Mas a palavra está dizendo que a inveja é podridão dos ossos. Até os ossos ficam podres, nem os ossos prestam mais. Está morto, decomposto até os ossos. A inveja faz isso na pessoa. Pessoa que tem inveja, ela não vive a sua própria vida. Ela vive a vida dos outros. A pessoa que tem inveja, ela está o tempo todo idealizando, vivendo a vida do outro. Você pode notar que a pessoa invejosa, ela com o passar do tempo, ela começa a adquirir até aquela fisionomia da pessoa que ela inveja. Começa a aparecer. Se a pessoa invejada é bochechudo, o invejoso com o tempo começa a ficar um pouquinho bochechudo também. O Elivelto pegou A agora. Pensa que é só ele que tem bochecha grande, né? A pessoa começa a ficar parecido quando tem aquele que tem inveja. Até o andar fica parecido. A pessoa vai passando, eu pensei que era o pastor Renato ali, mas Renan, fulano de tal. Até o andar fica parecido com o do outro. O invejoso. O jeito de falar do invejoso começa a ficar parecido da pessoa que ele inveja. Quem foi que já percebeu isso? A pessoa muda até o sotaque. O jeito de falar fica parecido. Você já ouviu um áudio de uma pessoa? Vala-me Deus, eu pensei, a pessoa está com uma voz parecida, está falando igualzinho fulano de tal. Inveja, rapaz. Roupa nem se fala, né? Roupa nem se fala. Quer usar roupa parecida, quando não é igual. Só não usa igual mesmo para não ficar muito na cara, né? Mas pelo menos parecida. Pergunta até onde foi que comprou. Chega chorava, né? O invejoso chega chora. Porque o sentimento da inveja, existe estudiosos que estudaram em relação à inveja, diz que é semelhante a um ardor da alma. A inveja, quem tem inveja, porque a palavra inveja, ela é semelhante àquele que se consome na alma. Ele vive um ardor, ele vive se consumindo. A pessoa que tem inveja, ela não tem vida, ela não tem paz, porque ela vive perturbada. Porque aonde há inveja, há perturbação, e toda obra
perversa. Então o invejoso, ele é capaz de coisas que você não imagina. Estar perto de gente invejosa é muito perigoso. Geralmente uma pessoa que mata, esses casos que a pessoa que mata, que não foi por causa de roubo, nem assalto, nem morte comprada, mas porque matou o amigo, matou o vizinho, matou o irmão. Inveja, geralmente é inveja. Primeiro homicídio na Bíblia, Caim matou Abel. Por que foi? Por causa da inveja. Porque a oferta de Abel agradou a Deus, porque ele deu da primícia. Ele deu do melhor que tinha. Enquanto Caim, a oferta de Caim era oferta, não era da primícia, mas era daquilo que sobrou. Então Deus se agradou da oferta de Abel. Por isso que Caim, com muita inveja, matou. Então por isso que está dizendo, por isso que Tiago disse: há perturbação e toda a obra perversa. Porque o invejoso, ele é capaz até de matar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se afaste desse invejoso. Se afaste. Saul contratou Davi para ser seu pajem de armas. Foi ou não foi? Quem está falando? Saul contratou Davi para ser seu pajem de armas. Mas quando depois que Saul viu as mulheres dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Pronto. Saul matou seus milhares, porém Davi 10 milhares. Então, quando ele viu as mulheres em Jerusalém dizendo isso, então a partir daí, Davi virou seu maior inimigo. Até aí era Davi quem cuidava de Saul. Davi era que cuidava das armas de Saul. Mas depois que acendeu a inveja no coração de Saul, Saul tentou matar Davi por várias vezes. Ele tentava matar por causa da inveja. Olha que Saul era rei, Saul era rico, Saul era um dos homens mais exaltados da terra na época, e Davi era um pobre filho de Jessé, uma família pobre, uma pessoa pobre. Davi ainda não era nada, mas o grande tinha inveja do pequeno. Assim como muitos pequenos têm inveja dos grandes. Mas quando tem inveja, não importa se é grande ou se é pequeno, a inveja sempre vai estar ali. Então hoje nós vamos orar, já vai dar 9, tá certo? Vai dar 9 horas. Esse assunto é um assunto bem mais extenso. Se a gente for destrinchar esse assunto assim, à luz da Bíblia mesmo, tem muita coisa aí na Bíblia que a gente vai ver, tá certo? O apóstolo Paulo, muitas vezes, fora Tiago, ele também falou do espírito da inveja. E o espírito da inveja é um dos más frutos que leva à condenação eterna. É uma daquelas palavras, uma daquelas qualidades em que as pessoas que têm essa qualidade não herdarão o reino do céu. São os maldizentes, são os roubadores, os bebarrões, os adúlteros, os prostitutos não herdarão o reino do céu. Os invejosos não herdarão o reino do céu. Porque a inveja não é um espírito maligno que está te aprisionando, mas a inveja é um sentimento maligno do próprio coração. Pastor, então quem tem inveja não tem jeito? Tem. E limpa o coração. É só limpar o coração. É só purificar o coração. É só pedir a Deus. Pede a Deus para limpar o coração. Porque a inveja é impureza de coração, porém que atrai espíritos malignos, tanto para a pessoa que tem a inveja, como para as pessoas que são invejadas.
As pessoas que são perseguidas pelo olho da inveja, muitas delas não conseguem prosperar, não conseguem sair do canto, ficam doentes, as portas se fecham por causa do olho da inveja. Que muitas pessoas são vítimas. Quantas pessoas não são vítimas? São muitas. São muito mais do que nós imaginamos. Talvez aqui tenha aqui umas 10, 20 pessoas aqui que são vítimas do olho da inveja. Está com problema nos relacionamentos, está com problema nas finanças, está com problema de saúde, está com problema na vida emocional por causa da inveja. A pilha. Amém? Então nós vamos orar aqui, tá certo? Vamos fazer um ato profético. Gostaria que vocês se levantassem. A gente não tem muito tempo assim para fazer uma palestra sobre o olho da inveja. Vamos fazer um simpósio, né? Sobre a perseguição. Vamos contratar um tema. Dá aqui um testemunho da Zilene, né? A Zilene é uma pessoa próspera, que Deus deu prosperidade a ela. Aí ela foi ungir uma mulher. A mulher cão puro na terra. Ela com pena da mulher, ora aqui por mim, porque eu estou com problema. Ela ungiu. Porra, as portas não se fecharam para a Zilene. Fiquei madrugada orando para poder Deus abrir. Sabe o que é isso? Olho gordo. Sempre teve inveja dela. Eu sempre falei isso aí para ela. Mas ela, como é uma pessoa legal, foi orar nela, né? Às vezes a gente fica com pena do coitado e às vezes fica no lugar dele, né? Às vezes é Deus batendo na pessoa, a gente fica com pena, a pessoa pede, pelo amor de Deus, ore por mim. Como é que a pessoa diz, não oro, não? Aí ela entrou no estreito, né? Mas às vezes a gente tem que ser duro. Não vou orar, é Deus lhe lapiando. É para você aprender, a se converter. Então a gente tem que aprender a ser duro. Às vezes até ser ruim mesmo, porque se a gente não for, né, a gente vai penar, entendeu? Aí a pobre fez uma bondade, mas é assim, vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, nessa oração. Vai cair mais. Vai cair mais. Judas, ele tinha inveja de Jesus, sim ou não? Demais. Sim. Pronto. Judas tinha inveja de Jesus. Porém, depois que Judas saiu da mesa, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Então, a inveja é mais uma prova que a inveja não é o diabo no coração da pessoa. Mas Judas tinha inveja e por causa da inveja o diabo entrou no coração dele. Está entendendo? Então, tem pessoas que têm um espírito maligno porque tem inveja. Não é que a pessoa tem inveja por causa do espírito maligno. Não, é porque quando eu era pequeno me ofereceram na macumba. Não é porque me levaram para o centro espírita. Não, inveja não entra por causa disso. O espírito, ao contrário, o espírito maligno que entra por causa do sentimento da inveja. É o inverso. Então tem que limpar o coração. Tá certo? Porém, tem pessoas como Judas, que o diabo entrou no coração dele para fazer o que ele fez. O diabo entrou no coração dele. Então, a partir daí, Judas passou a ser possesso pelo diabo, né? Pelo próprio diabo, pelo espírito maligno. Então, Judas estava possesso. E nós vamos fazer a oração aqui. Tem pessoas que são vítimas, tem um espírito maligno que está perseguindo a sua vida por causa do espírito da inveja. Amém? Amém? Não é que a pessoa que tem inveja, o demônio da inveja vá perseguir a pessoa, não. Mas devido a pessoa ter inveja, ela lança as setas na sua vítima, e essas setas, por trás dessas setas vai o espírito maligno. Amém?
Por trás das setas vai o espírito maligno. Porque quem tem inveja